Começar? Começar. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda parte da nossa audição de hoje. Como sabemos, estamos numa audição no âmbito da proposta de lei número 183/12 do Governo, que aprova a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e do Urbanismo. Temos agora neste segundo painel connosco o professor Dr. Mário Moutinho, a professora doutora Ana Bordalo, o engenheiro João Teixeira e o Dr. Josué Caldeira, quem eu aproveito em nome da Comissão para cumprimentar e agradecer a vossa disponibilidade para virem aqui, naturalmente, falar sobre esta proposta de lei. A metodologia de trabalhos que temos para estas audições é a seguinte: nós vamos dar cerca de 15 minutos a cada um dos nossos convidados para dizerem o que tiverem por conveniente. Depois os senhores deputados de cada grupo parlamentar colocarão as questões que entenderem durante 5 minutos e depois, no final, os senhores terão novamente, durante 5, 10 minutos, usar a palavra para responder ou esclarecer mais alguma questão. Portanto, começávamos, assim me entenderem, eu não sei que queiram outra ordem, caso contrário, dava já a palavra ao professor Dr. Mário Moutinho. Tem a palavra. Muito bom dia. Não vou utilizar os 15 minutos, vai-se ganhar algum tempo aí, e tenho um texto escrito que garantirá que, de facto, não irei além desse tempo. De alguma maneira, é uma reformulação de um primeiro texto que enviei, na altura de vida. Como verão, tenho algumas dúvidas em relação a todo este processo, pelas razões que irei enunciar. Em primeiro lugar, desconhece a existência de estudos substantivos ou de processos de avaliação da eficácia que justifiquem a necessidade de alterar a lei em vigor. A exposição de motivos desta proposta de lei muda sobre estas questões. Trata-se de um preâmbulo que é, entre aspas, que é apenas um resumo alargado do conteúdo da proposta, não contendo por isso quaisquer razões que possam esclarecer os objetivos fundamentais nem da revisão, nem das bases, nem de ideia estruturada do futuro do território e das pessoas que se pretende atingir. Raramente se viu uma exposição de motivos para uma lei tão relevante quanto esta, mas tão pobre de ideias. Nenhuma razão substantiva fundamenta a necessidade da atual proposta. Neste contexto, esta proposta parece resultar de um processo, como digo, de ruminância jurídica, cuja racionalidade se limita à revisão permanente de legislação estruturante e respectiva legislação vinculada, sem passar por estudos aprofundados que avaliem a necessidade efetiva de revisão e, nesse sentido, estabeleçam objetivos e metodologias consistentes. Não sendo claro onde o legislador pretende chegar, resta-nos enunciar alguns princípios e valores que uma lei de bases de política de solos, de ordenamento do território, deveria consagrar. Nestes termos, importa pensar princípios que possam sustentar não só a recuperação territorial e urbanística do país, como também definir claramente o enquadramento basilar de uma nova política pública que sustente as práticas e valores que defendam o território e as cidades em Portugal. Assim, tendo em conta o estado atual a que o nosso território e as nossas cidades chegaram e algumas das razões que aí levaram, que não podem ser ignoradas e que objetivamente conduziram à presente situação, uma nova lei de bases deveria assumir, entre outros, os seguintes princípios. E este é o meu contributo. Princípio 1. Qualquer política para o território e para o urbanismo implica, muito objetivamente, que as mais-valias resultantes dos atos administrativos com incidência no urbanismo e no ordenamento do território não podem e não devem ser objeto de apropriação privada. Está por demais demonstrado que essa apropriação está na origem do agora consensual caos urbanístico, em que o país mergulhou desde há 40 anos. Definir, como faz esta proposta, novos termos da partilha, entre aspas, não altera a natureza predatória do ato. Princípio 2. Qualquer política para o território e para o urbanismo implica a revogação liminar do Decreto-Lei 555/99, com, enfim, todas as alterações subsequentes, e tudo aquilo que ele carrega no seu bojo. A figura de loteamento, é disso que falamos, foi utilizada como recurso verdadeiramente exclusivo de planeamento urbanístico em Portugal.
Importa referir que este instrumento nem sequer consta, e bem, do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, sendo inclusivamente carente de enquadramento constitucional. Definir novos termos para a manutenção dos processos de loteamento também não altera a natureza predatória do ato. Que não se confunda aqui o que é questões de propriedade e por questões fundiárias com a essência e a natureza mesmo do que é o loteamento em Portugal e do papel que ele teve ao longo destes anos todos. Princípio 3. Qualquer política para o território e para o urbanismo, sendo uma responsabilidade pública, tal como definido na nossa Constituição, decorre de práticas profissionais que obrigam à aceitação de um código deontológico que traduza inequivocamente a relação dos profissionais para com o Estado, em tudo distinta da relação deontológica para com clientes privados, existente por sua própria natureza noutras profissões e muito legitimamente. Sobre esta questão da proposta de lei, esta proposta de lei não se pronuncia sobre a promiscuidade atual entre códigos deontológicos e práticas no âmbito Território, urbanismo, deontologia são 3 palavras que nunca aparecem em conjunto na sociedade portuguesa e, naturalmente, também não aparecem nesta proposta. Sem se enfrentar esta fundamental separação e necessária, podem correr rios de tinta legislativa que não teremos em Portugal direito a falar de urbanismo. Qualquer política para o princípio 4, qualquer política para o território e para o urbanismo, relativamente à responsabilização profissional e deontológica dos agentes envolvidos, implica os mais elevados níveis de profissionalização, situação que em Portugal está comprovadamente muito aquém do mínimo necessário. Como assinalou o Papa Francisco na sua mensagem de Natal deste ano, à Cúria Romana, quando não há profissionalismo, lentamente vai-se escorregando para o nível da mediocridade. A resolução dos casos reduz-se a informações estereotipadas e comunicações sem fermento de vida, incapazes de gerar horizontes grandes. Princípio 5º. Qualquer política para o território e para o urbanismo deverá assentar na formação de recursos humanos devidamente qualificados, especificamente na área do urbanismo. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, formação ao longo da vida, todas as formações que se entenderem, de acordo com as consolidadas orientações internacionais sobre a matéria. Refiro o Conselho Europeu de Urbanistas, refiro a Associação Europeia das Universidades com Ensino de Urbanismo, onde estão reunidas 150 universidades europeias, refiro o Global Planning Education Network, que agrupa centenas de universidades espalhadas por todo o planeta, América, do Norte, do Sul, Central, Europa, Ásia, África, enfim, há todas essas organizações que hoje em dia já nos dão linhas mais que suficientes sobre o que é formar urbanistas, sobre o que é formar outras profissões. Sobre esta matéria podem ser analisados também com proveito, entre outros, alguns documentos que, lamentavelmente, nem sequer há qualquer evocação nesta proposta. E lembro, a classificação portuguesa das profissões, de 2010, integrada no mais recente quadro internacional, distinguindo claramente as competências das profissões de urbanista de cidade e tráfego, como assim é denominada, dos arquitetos de edifícios, como também é denominado, arquiteto paisagista e engenheiro civil. Ou seja, nós temos instrumentos dentro da legislação portuguesa que já definem claramente a diferença entre todos estes perfis profissionais. E aqui o que é expectável esperar, tudo aquilo que é possível esperar de contributo de cada um. Lembro também a Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação, Portaria 256 de 2005, do Ministério das Atividades Económicas e do Trabalho, onde se discrimina na entrada 581, muito claramente, arquitetura e urbanismo, que é o nome dela, e diz: os programas de formação em arquitetura dizem respeito à arte, à ciência e às técnicas de desenho de construção civil. Engloba tanto os fins utilitários, tais como a solidez da estrutura, a eficácia funcional e económica da construção, como as considerações estéticas. E depois, a Classificação Nacional Oficial diz: a formação em urbanismo diz respeito ao crescimento ordenado e à melhoria das cidades, quer no plano funcional, quer no plano estético.
um outro documento de maior importância, do Eurostat, que resulta de um trabalho imenso de articulação entre normalização entre a Europa e os Estados Unidos, o Canadá e outras áreas, que é a Operação 2007, na CPA, que distingue claramente os serviços que é legítimo esperar de todas estas profissões. E estão discriminados. As referências ao urbanismo, à arquitetura paisagística, à engenharia, à medicina, enfim, todas as áreas, mas em particular esta, está perfeitamente discriminado o que é que se pode esperar do contributo dessas profissões. Estão elencados. Conheço bem este documento porque ajudamos na Universidade a construir este documento no tempo em que ele esteve em discussão, incluindo naturalmente aí um conjunto de serviços que são específicos destas áreas que tratam com aquilo que é o centro desta reunião, o urbanismo. Também pode ser estudado o exemplo contido na Lei de Bases de Saúde, na nossa Lei de Bases de Saúde, 48/90, com as alterações naturalmente que lhe seguiram, e que assume inequivocamente, na base 4, que a lei estabelece os requisitos indispensáveis ao desempenho de funções e os direitos e deveres dos profissionais da saúde, designadamente os de natureza deontológica, tendo em atenção a relevância social da sua atividade. Constrói-se uma política de saúde em cima da formação dos profissionais. Na base 16ª da Lei de Bases da Saúde, que eu faço um pequeno paralelo com o que seria a Lei de Bases do Ordenamento do Território, também diz, e por considerar relevante, a formação e o aperfeiçoamento profissional, incluindo a formação permanente do pessoal de saúde, constituem um objetivo fundamental a prosseguir. Também este tipo de preocupações são totalmente alheias à atual proposta 183. Um pouco como se ela pudesse resultar de formações indiferenciadas. Bem avisado seria que a presente proposta tivesse em consideração o conteúdo da ata da reunião do plenário desta Assembleia de 9 de dezembro de 2004, passo as referências onde está o documento, mas aqui desta Assembleia, onde todos os grupos parlamentares reconheceram a necessidade de fixação de regras relativas ao acesso e ao exercício da profissão. Mas entre o reconhecimento e a vontade de agir, enfrentando os interesses já estabelecidos, já passaram 10 anos sem que esta boa vontade tivesse produzido qualquer efeito. Princípio 6º. Qualquer política para o território e para o urbanismo obriga à existência de um cadastro nacional, completo, rigoroso, fiável, sem o qual qualquer ordenamento jurídico é falacioso. Princípio 7. Qualquer política para o território e para o urbanismo obriga à criação de políticas específicas de desocupação urbanística de todos os espaços inadequados para este fim. Leitos de cheias, estabilidade de terrenos, risco sísmico, subida previsível do nível das marés num horizonte de 100 anos. Princípio 8. Qualquer política para o território e para o urbanismo implica o estabelecimento de sistemas e processos de avaliação permanente da qualidade, por referência à melhoria da própria qualidade de vida, em tudo distintos da já estafada e inconsequente monitorização. Estou aproximado do fim. Princípio 10º. Qualquer política para o território e para o urbanismo implica uma política pública para a população, definindo uma estratégia demográfica que consagra, entre outros, o princípio que o território é um bem finito que importa requalificar e gerir de forma sustentável, a fim de suster diferentes formas de desertificação e estabelecer equilíbrios capazes de assegurar a sustentabilidade ambiental e social do país. No fundo, nós não sabemos para que país estamos a produzir uma lei de bases, se é um país de 10 milhões de habitantes, de 11 ou de 9, ou, diria eu, de 30 milhões, tal como hoje em dia é o que resulta da análise dos PDMs que estão em funcionamento no país. Neste preciso momento, todas as câmaras têm instrumentos que se chamam PDMs e esses PDMs prevêem uma população portuguesa de 30 milhões. Eu dou-vos um exemplo, num município que naturalmente
não leva a mal de eu não estar a citá-lo, porque não quero crucificar, visto que há exemplo de todos os outros, que tinha 50 mil habitantes na altura do PDM e que o PDM, muito simplesmente, lhe atribui condições para ter 400 mil. Sem que haja qualquer preocupação do que é uma cidade com 400 mil pessoas. Não está previsto nem aeroportos, nem universidades, nem hospitais, nem autoestradas, nada. Estão previstos 400 mil habitantes de residência. E isto é o que está aqui à nossa volta e que é idêntico ao de muitas outras. Trata-se de uma fantasia arrasadora, os PDMs em Portugal. Seria de grande coragem assumir que eles não são nenhum instrumentos de desenvolvimento municipal. Para concluir, qualquer proposta de alteração à legislação em matéria de ordenamento do território e do urbanismo merece uma análise aprofundada à situação atual, com participação ativa de todos os profissionais envolvidos nos limites de cada formação e das suas regras deontológicas, das entidades responsáveis pela elaboração dos instrumentos, autarquias, das forças políticas, associativas e económicas, naturalmente. Essa análise, reflexão, assegurará que as alterações a efetuar se enquadram com as especificidades de cada território, gerando a sua valorização e pugnando pela estabilidade e segurança legislativa que se exige num Estado, apesar de minguante e autoritário, mas que está nos países que se pretendem desenvolvidos. Como dizia Essa de Queiroz, em 1880, nas Cartas de Inglaterra, ele dizia assim: bom Deus, não, eu não reclamo que o país escreva livros ou faça arte. Contentar-me-ia que lesse os livros que já estão escritos e que se interessasse pelas artes que já estão criadas. Este é o meu contributo para a reflexão sobre a lei. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor. Conseguiu adaptar o seu contributo precisamente aos 15 minutos. Muito obrigado. Passava agora a palavra à Professora Doutora Ana Bordal. Tenha a vontade. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço a oportunidade de poder participar, dando o meu contributo também no âmbito desta proposta legislativa sobre a política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, que eu não percebi se é sobre a política de solos, ordenamento do território ou do urbanismo, ou sobre as políticas de solos, ordenamento do território e do urbanismo. E para mim faz toda a diferença, porque há toda a conveniência em analisar estas questões de forma integrada, em estabelecer os princípios e as bases gerais dos solos do ordenamento do território e do urbanismo conjugadamente. Tenho pena que não seja também em associação às questões respeitantes ao ordenamento marítimo, da costa marítima. Haveria toda a conveniência e também com a lei de bases do ambiente, mas sendo que temos de trabalhar com solos, ordenamento do território e do urbanismo, seria desejável que houvesse a preocupação de deixar bem claro que estas três realidades podem e devem ser objeto de políticas diferenciadas, embora concertadas, conjugadas, e não uma só política. Até porque se estamos a falar de políticas de solos, estamos a falar de políticas de solos para finalidades agrícolas, silvícolas, etc. E, eventualmente, se haverá conveniência em distinguir documentos e momentos temporais de definição de políticas, de estratégias, de programas, etc. Feita esta consideração geral, uma outra gostaria de fazer, que é quase um lamento, porque me parece que está a ser, de certa forma, derrogada a supremacia do plano como instrumento de definição do regime de uso do solo, e que também está claro no artigo 65 da Constituição, quando refere que o regime de uso do solo será definido através de instrumentos de planeamento. E nós o que encontramos aqui nesta proposta legislativa não é o planeamento territorial, mas a gestão territorial. Encontramos a gestão territorial como meio de intervenção administrativa sobre o solo no artigo 27 e encontramos depois gestão territorial sobre toda aquela matéria que irá
ter por sequência as operações urbanísticas. Portanto, parece-me que há uma perspectiva de gestão territorial, que não planeamento, e que a gestão territorial se vai designadamente consubstanciar em operações materiais urbanísticas, não havendo a obrigatoriedade ou o caráter vinculativo de as operações urbanísticas se subordinarem ao plano, que deve ser um instrumento não só identificador da realidade existente, e o plano depois como instrumento de conformação do uso do solo e das potencialidades para que ele pode ser utilizado sempre com a preocupação de que é o tal bem finito que não é reproduzível e que não pode ser substituído. Feitas estas duas considerações gerais, gostaria de me pronunciar sobre dois aspectos mais específicos que têm a ver também ainda com as políticas de ordenamento do território e do urbanismo, claro está, no que diz respeito à existência de informação sobre os prédios. Qual é a realidade ou a situação fundiária de dado momento para os decisores, para os políticos, para os investidores, para os cidadãos? Qual é? Não há cadastro predial, infelizmente, a não ser 50% do país, eventualmente não chegará a 50%, do país coberto com cadastro rústico, não cadastro urbano. E o próprio edifício legislativo que está pensado não está direcionado para todo o tipo de propriedade, seja ela propriedade privada ou propriedade pública, seja ela propriedade que possa estar no mercado imobiliário ou no mercado jurídico e imobiliário, seja a propriedade que, não obstante estar no domínio público e, portanto, insuscetível de comércio jurídico, pode ter finalidades urbanísticas, pode ser afeto a funções urbanas. E eu estou a pensar muito claramente nos edifícios e monumentos nacionais que estão afetos por concessão à exploração hoteleira. Por exemplo, as pousadas que nós temos em castelos e antigos conventos que são património nacional e que, não podendo ser suscetíveis de apropriação privada, são utilizados para finalidades privadas, para a exploração de serviço, com tudo o que isso implica em termos de previsão daquele espaço onde ele se situa, em termos de infraestruturas adequadas, designadamente infraestruturas de transportes e acessibilidades, designadamente no que diz respeito à pressão sobre os solos e sobre aquele espaço urbano, no que diz respeito ao abastecimento de água, ao fornecimento de energia elétrica, gás, telecomunicações, tudo aquilo que faz parte da vivência de uma cidade, para não ser exaustiva. Aqui, felizmente, está contemplado a perspectiva de uma inventariação cadastral da propriedade, no artigo 76, só que eu diria que esta previsão legal é absolutamente, eu direi, estranha e que me deixa perplexa, porque o que aqui está escrito é que estão sujeitos à georreferenciação os factos que afetem direitos reais relativos a um determinado imóvel ou lhe imponham um ónus. Ora, uma georreferenciação, como todos sabemos, consiste na identificação do posicionamento de uma realidade face a coordenadas geográficas. Ora, os factos, que são atos e contratos jurídicos, sendo abstratos, são de difícil georreferenciação para mim, ou então temos que esclarecer. Vamos georreferenciar o quê? O local da escritura? Da celebração da escritura? Vamos georreferenciar o local onde está o titular desses direitos? Ora bem, o que o legislador certamente quis dizer foi que devem ser georreferenciados os prédios, as parcelas de solo que podem ser objeto de direitos reais. Mas, para que haja um correto planeamento do território,
para que haja uma correta gestão do território, para que haja um adequado planeamento urbanístico e gestão urbanística, é necessário saber muito mais do que quais são e onde se localizam os prédios de titularidade privada. Veja-se o exemplo que eu dei relativamente às pousadas que têm exploração para fins de acessibilidade ao público ou a prestação de serviços. Também é necessário para quem faz a gestão e o planeamento e a gestão urbanística saber onde se localizam as redes viárias, os pontos de transporte, as estações de meios de transporte, designadamente do transporte pesado. É necessário saber onde se localizam as infraestruturas desses mesmos meios de transporte, bem como os equipamentos de utilização coletiva. Portanto, para a gestão é necessário ter um conhecimento do território, saber qual é a localização não só dos prédios de titularidade privada, mas de todas as infraestruturas que se subsumem às funções urbanas: trabalhar, viver, habitar, lazer, deslocar-se, recriar-se, praticar desporto ou simplesmente contemplar a natureza num espaço de paisagem protegida. Portanto, é absolutamente fundamental a identificação de todas as realidades, sejam prédios de titularidade privada, sejam parcelas de território que pertencem ao domínio público, não são suscetíveis de apropriação privada, mas estão também afetos a funções urbanas. E, nesse sentido, à semelhança do que existe já previsto nesta lei, e de resto já existe no âmbito da administração pública, um Sistema Nacional de Informação Geográfica, onde se tem o repositório de todos os instrumentos de gestão territorial e de planeamento territorial que estão em vigor, bem como a informação sobre aqueles que estão em fase dinâmica, ou seja, em alteração ou revisão, e o ponto de situação dessa mesma dinâmica. Nesse sentido, seria de toda a conveniência a instituição de um Sistema Nacional de Informação Cadastral que fizesse a caracterização e identificação de todos os prédios e parcelas do território nacional. Uma última referência, que é também para as questões relacionadas com a intervenção urbanística, mas não só, com a intervenção em termos de ordenamento do território e do urbanismo. Bem, uma situação que se saúda, está aqui previsto, fazendo reforço da legislação que já existe, designadamente da Lei 31/2009, que estabelece a qualificação profissional dos coordenadores responsáveis e dos profissionais que intervêm em operações urbanísticas no âmbito da engenharia e da arquitetura, a Lei 31/2009, que veio substituir o velhinho 73/73, e aqui bem refere-se que são suscetíveis de responsabilização todos os profissionais que, no âmbito da sua atuação, no quadro das operações urbanísticas, causem prejuízos a terceiros ou à sociedade. Muito bem, eu acho que é de saudar este princípio, mas é curto. É curto e deveria alargar o seu âmbito também para todos aqueles que são os profissionais do planeamento e da gestão territorial em sede de elaboração de programas de ordenamento do território, que não só de urbanismo. Nesse sentido, creio que seria de retomar um projeto que infelizmente felizmente nasceu em 2006, mas morreu em 2008, e que consistia no SAR, na criação de um sistema de acreditação e registro dos coordenadores e dos profissionais que intervêm em planeamento e gestão territorial. E uma última menção a esta temática, em que não só seria desejável estabelecer
a disciplina com as qualificações profissionais exigíveis aos coordenadores, mas também a todos os profissionais que intervenham nas equipas e definir ou criar as bases para que haja definição e que ela não desapareça, existindo atualmente no Decreto-Lei 292/95, mas para que não desapareça a definição da constituição mínima das equipas incumbidas de elaborar projetos de planos de urbanização e de planos de pormenor. E sempre que se justifique, dada a sua dimensão, das operações de loteamento também, que não deverão ser nunca um instrumento de planeamento substitutivo do plano urbanístico, plano de pormenor ou plano de urbanização numa escala diferenciada, mas que a operação de loteamento deve constituir um instrumento de execução das regras de programação e planeamento constantes, quer de plano de urbanização, quer de plano de pormenor ou de plano diretor municipal, se não existir um plano que estabeleça maior detalhe e minúcia na programação do uso do solo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Doutora Ana Bordalo. Dava agora a palavra ao Dr. Josué Caldeira, exatamente. Boa tarde. Agradeço também o convite para participar nesta audição. Eu decidi focar o meu contributo em dois aspectos particulares do texto, fazendo uma intervenção também muito amarrada ao próprio texto, sendo que tenho a consciência de que alguns dos aspectos centrais já foram abordados certamente noutras intervenções. Há pouco o professor Mário Moutinho já referiu algumas questões que me parecem de facto cruciais no que diz respeito à questão das mais-valias, mas eu gostaria, no tempo que tenho, de focar em duas matérias. O professor Mário Moutinho já me facilitou, já me poupou alguns comentários relativamente à pobreza da exposição de motivos que de facto não se compreende o tipo de argumentação e o tipo de discurso que é feito, nomeadamente quando estamos perante uma proposta de alteração legislativa de um quadro regulamentar que tem o seu desenvolvimento, tem uma estrutura de desenvolvimento substancial. Estamos a falar da criação, no final da década de 90, de uma ruptura no processo legislativo sobre as políticas de ordenamento de território, que foi com a criação do sistema de gestão territorial que a Lei de Bases e o subsequente REGICT veio a criar. De facto, e a partir daí, até agora, portanto 15 anos, tivemos também um conjunto de iniciativas que merecem a reflexão para qualquer iniciativa de alteração desta estrutura. Nós tivemos várias alterações do próprio REGICT, tivemos, entretanto, a aprovação do Plano Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, tivemos a publicação e aprovação do PROT do Algarve, do PROT do Alentejo, do Oeste e Val do Tejo, do PROT do Alentejo, a criação em novos figurinos em 2007 da Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, da criação de um decreto regulamentar desenvolvidíssimo sobre classificação do solo, o Decreto Regulamentar 11/2009, e sobre isto, sobre esta experiência, sobre este trajeto, a exposição de motivos é absolutamente muda. Não se percebe, e eu acho que concordo também com o professor Mário Moutinho, nunca se tinha visto uma exposição de motivos tão pobre num instrumento de planeamento e nomeadamente para fundamentar uma alteração num diploma da maior relevância, que não se circunscreve, obviamente, às questões do ordenamento do território, do ambiente e do urbanismo, mas é uma questão económica. E, obviamente, não fazendo a avaliação
não fazendo a avaliação, falha no alvo. E, obviamente, não consegue identificar, e não se consegue identificar, obviamente, quais são os aspectos críticos necessários de intervenção para melhorar o sistema e para melhorar as políticas. Estamos a falar de necessidades de intervenção ao nível legislativo, estamos a falar de necessidades de intervenção ao nível institucional ou de recursos ou de competências técnicas, estamos a falar de práticas técnicas ou administrativas, estamos a falar da relação do sistema de gestão territorial com outros domínios da governação pública, domínio fiscal, jurídico, financeiro. A exposição de motivos é absolutamente muda sobre isso. Falhando nessa avaliação, creio que falha na identificação dos pontos críticos e introduz, creio eu, medidas inovadoras de eficácia e de eficiência